devido a muitos pedidos, hoje trouxemos finalmente para vocês o vídeo de Santiago, no Chile. Eu sou a Ingrid Mega. Eu sou o Caio Freitas. E nós somos do Zerando o Mapa. Antes de começarmos o vídeo, já nos siga no Instagram. Lá postamos sobre o Chile e sobre outras viagens que já fizemos e vamos fazer. E se inscreva no canal. A gente vai começar falando para vocês o pré-viagem, né? Como se preparar para a viagem. Então, o primeiro de tudo que a gente aconselha, óbvio, é comprar as passagens. Depois que a gente compra as passagens, todo o resto vai fluindo. E a gente foi com a companhia aérea Latam, né? Que é uma empresa nacional. Ela nos dá direito de levar o nosso bagagem pessoal e a mala de 10 quilos, que foi muito útil, porque o Chile é um destino frio. Então, a gente levou muita roupa para lá. Inclusive, vocês podem ter acesso a algumas roupas que a gente levou na minha coleção da Shopee, que fica ali no meu Instagram, no link na bio, tá bom? Bom, as passagens aéreas, elas giram em torno de R$1.200, R$1.000. Vocês também conseguem achar passagens mais baratas, né? Pela Latam ou pelas outras companhias que fazem esse trecho, que é a Jet e a Sky também. Só que essas companhias são low cost e você não consegue levar a mala de 10 quilos, então você vai ter que comprar ali a parte, tá? A nossa passagem foi emitida de última hora, faltavam só 12 dias para nossa viagem, então a gente pagou R$1.200, eu achei que foi um preço muito em conta, né? Pela proximidade da viagem. E o Chile é um primeiro destino internacional muito acessível, inclusive é muito bom porque é muito próximo do Brasil. Então a gente consegue falar com o pessoal das agências em português, então isso é muito interessante. Bom, sobre a imigração, né? Nosso voo durou um pouquinho mais porque a gente fez uma conexão no Uruguai, mas de São Paulo para o Chile costuma durar 4 horas, 4 horas e meia. E quando a gente chega lá, é só apresentar o RG e a SAG, né? É SAG? SAG. Que é a declaração que você não tá levando carnes, né? Comida e produtos de origem animal, né? Se você estiver levando alguma coisa como café, açúcar, você tem que declarar. Não é certo que eles vão inspecionar sua mala, mas pode ser que você seja selecionado para essa inspeção. E assim que a gente chega lá, a gente já fala com o agente, né, policial, e ele perguntou pra gente onde a gente ia ficar. Endereço. Endereço. Quantos dias ia ficar? Quantos dias ia ficar e o bairro. É o endereço, né? Endereço. Que a gente ia ficar. E aí ele entregou pra gente um PDI, que quando você retorna pro Brasil, você tem que mostrar. Então guarda esse negócio como se fosse seu filho. Tá bom. Bom, a gente não tirou dinheiro no aeroporto aqui em São Paulo. A gente deixou o nosso dinheiro guardado na Wise. Inclusive, lá no nosso perfil também tem como vocês fazerem um cadastro desse banco. É um banco de débito internacional, né? E a gente deixou o dinheiro lá. Porque a conversão da Wise, ela é conversão comercial. Então, é muito melhor do que a conversão do turismo que vocês fariam aqui no Brasil. Então, não precisa levar dinheiro daqui. Já deixa na Wise. E chegando lá no Chile, você consegue trocar no aeroporto, que também é um pouco mais caro. Ou você espera um pouco, porque, lá dá pra vocês contratarem o transfer, que é o que a gente vai falar agora, né? O nosso trajeto do aeroporto até o hotel foi nos recomendado que a gente fizesse com o transfer. A gente fez com a Transvip Chile e ficou mais ou menos R$120, né? R$120. Nós dois? Os dois. Nós dois. Então, assim, vale muito mais a pena. E passa cartão da Wise, então não precisa ter o dinheiro para sair do aeroporto. Então, assim que você já sai do aeroporto, você já consegue ir para algum lugar que nos recomendaram bastante, a Rua Agostinos, e trocar o dinheiro, né? Não precisa gastar dinheiro trocando lá. Ficar em hotel ou em Airbnb, né? Nós escolhemos ficar no Airbnb por conta da praticidade, né? As comidas lá no Chile, elas são bastante caras, então algumas refeições nós fizemos no Airbnb. Os hotéis estavam, tipo assim, muito mais caros. O hotel que mais se aproximou ao valor do nosso Airbnb, que nós ficamos 5 noites, né? Ficamos hospedados no bairro Bela Vista e pagamos R$1.023 no nosso Airbnb. O hotel mais próximo tava R$1.200 e as avaliações eram péssimas. Então, assim, pra gente valeu mais a pena ficar no Airbnb. Fora que no Airbnb tinha água, então a gente não precisou gastar com isso, que também é algo bem caro no Chile. Uma garrafinha de água você paga R$17. Então, assim, realmente valeu muito mais a pena pra gente financeiramente. Tá bom, quais são os melhores locais para ficar hospedados no Chile? Los Condes e Providência. A gente ficou em Bela Vista, bairro Bela Vista, né? Que é um pouco mais próximo do centro. O nosso feedback, a gente não gostou de ficar hospedado lá no final de semana. Porque... Muito barulho, festa. Exatamente. A gente não gosta, não é a nossa vibe. Pra quem gosta é bem bacana, mas a gente não gosta. Então, assim,
Muito barulho, muita festa, os passeios saem de madrugada, então tava no final das festas, a gente não se sentiu muito seguro de ficar esperando a van do passeio lá fora do Arbi. Mas durante a semana foi tranquilo, né? Se você for ficar durante a semana, quiser economizar um pouco, dá pra ficar lá tranquilamente. É em frente a uma faculdade, então talvez por isso que seja um pouco mais baderna. Mas assim, se você quer realmente tranquilidade, paz e se sentir mais seguro, realmente fica nesses bairros que são mais recomendados, né? Bom, uma dica que eu tenho para dar para vocês referente ao hotel é para vocês pagarem em dólar, né? A gente recebeu essa dica vendo vários vídeos e você tem que mostrar o PDI e o passaporte, que também ganha um desconto por ser turista. Agora eu vou falar para vocês novamente sobre o câmbio. O câmbio a gente fez pelo cartão da Wise, mas a gente também não deixou de levar real. A gente levou quanto mais ou menos? 700? 700 reais. 700 reais, por quê? Os passeios a gente pagou em real, porque, como eu disse, né, a moça falava em português, inclusive a gente fez pela Bora pro Chile, a gente adorou. A gente foi muito bem orientado, pô, a gente perdeu o passeio de Portilho, eles devolveram dinheiro. Então, assim, uma empresa que a gente confia muito, vou falar melhor sobre eles na parte do passeio. Mas, enfim, sobre o câmbio, né? A gente levou dinheiro no cartão da Wise, inclusive você não precisa levar tudo, você não precisa transferir tudo, porque lá a gente conseguiu ir transferindo conforme a nossa necessidade. Então, assim, e leve o real porque vocês vão precisar trocar. A gente foi num restaurante ali perto do Plaza de Armas, que não aceitava o Wise. Então, assim, é importante vocês levarem. Algumas feirinhas também não aceitam, que nem a feirinha de Santa Isabel. Tinham lugares que não aceitam. Santa Isabel não, Santa Luzia. Santa Luzia. Não aceitava o cartão, então, assim, é importante sim levar o real e trocar lá. A gente trocou na Rua Agostinos, então a cotação da Wise estava cada R$1 1,74 e lá na Rua Agostinos estava cada R$1 1,65. Então a gente perdeu ali em torno de 10, 9 pesos. Então vale mais a pena realmente trocar pelo cartão. E como eu disse no começo do vídeo, já vai lá na bio do Instagram e se cadastre e abre essa conta global aí que vale muito a pena. Pessoal, agora a gente vai falar sobre os passeios. Eu indico vocês reservarem os passeios aqui do Brasil. Então a gente já foi pro Chile com todos os passeios certos, reservados e pagos, porque você tem que pagar uma parte, né, antes de realizar os passeios. E antes de realizar realmente, uns 5 dias antes, se eu não me engano, você tem que pagar o valor cheio do passeio, para que você consiga fazer. Então, assim, a gente fechou com a Bora pro Chile, como eu tinha dito, né? A gente fala em português com o pessoal, então isso foi muito bom. E a gente também pagou os passeios por Pix. O Pix não existe no Chile, pelo menos não quando a gente foi, né? Eu sei hoje em dia, mas... A gente foi ano passado, em junho de 2024, e ainda não tinha Pix lá. Então, a gente fez o Pix dos passeios aqui do Brasil, já fechou. E uma dica que a gente dá é: façam os passeios de neve nos primeiros dias, tá? O Chile não é um lugar que você precisa ficar se aclimatando muito, porque ele não tem uma altitude elevada. Claro, os passeios têm, mas assim, não precisa de primeiro dia para se aclimatar, dá para você já iniciar logo o primeiro dia cheio com o passeio para neve. Por que eu falo isso? A gente acabou perdendo o passeio de Portillo por conta da nevasca que tinha dado. Então, assim, pode ser que você perca o passeio por conta da nevasca. Eles fecham a estrada e você não consegue fazer. Então, o único passeio de neve que a gente conseguiu fazer foi o de Farellones. Então, a gente pagou 1.175 em todos os passeios. Vou incluir aqui Portillo para vocês. Então, a gente fez Santiago, Vina del Mar, Valparaíso. Fizemos o Parque Farellones, mas esse valor aqui é sem o ticket. O ticket foi R$230 por pessoa. E também sem a roupa de neve, que foi um pouco mais cara, mas é um assunto que eu vou abordar mais pra frente. E Portillo. Se eu não me engano, Portillo tava 400 e pouco que deu. Eu vou deixar a tabelinha pra vocês aqui no vídeo. Também tem a tabela dos valores dos passeios lá no nosso Destaque Chile no Instagram. Vale a pena vocês darem uma conferida. Porque esse valor, ele muda, né? Então, a alta temporada é um pouco mais caro, a gente não foi em alta temporada, pagamos um pouco mais barato, certo? Então, o nosso primeiro passeio de neve foi em Farellones e vocês precisam alugar roupa. A gente gastou em torno de R$600, R$400. R$400. R$400 com as roupas, então não são baratas. Um lugar barato, se vocês tiverem mais tempo para poder alugar roupa, é a Loja da Neve. Eles cobram bem mais em conta do que o rental que a empresa passa antes de ir pro passeio. E essa roupa que eu tô falando pra vocês, ela já vem com tudo, ela já vem completa. A jaqueta, a calça, a bota, luva. Óculos. Isso. A touca também vem? Touca também. Então tá bom. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é comprar o passeio de Farellones pelo site.
Porque com o cartão da Bandeira Visa, vocês têm 15% de desconto. Então, vale muito a pena. A gente comprou por lá mesmo, porque como a viagem foi resolvida de última hora, não deu tempo da gente fazer muita coisa, né? A gente só foi mesmo. Pessoal, como eu falei pra vocês, a gente ficou no Airbnb. Então, a gente precisou ir ao mercado. E aí, a gente foi em 3 mercados, né? A gente foi no Santa Isabel. É o mercado mais barato, mas é um mercadinho que lembra bastante mercado de bairro. Não tem muitas opções, porém a gente gostou dele. Ficava mais próximo ao nosso Airbnb, então foi o mercado que a gente acabou indo mais. Unimark tem um preço normal, né? Um preço justo ali, só que é um mercado muito organizado. A gente gostou muito dele. Inclusive, a gente comprou a maioria das coisas ali naquele mercado. Os preços são um pouquinho mais elevados que os preços do Brasil, mas não muda tanto. E o Jumbo foi o mercado mais caro, né? Muito caro. Muito caro e assim, não vende comida pro tanto de tempo que a gente ia ficar. Vendia comida em grande quantidade. A gente precisava de pouca comida porque a gente já ficou só 5 dias, né? Foram 6 dias, porém a gente chegou à noite, então a gente nem contou com esse dia 6, né? É isso, todos esses mercados eles passavam o cartão da Wise, né? A gente fez algumas refeições no Airbnb, como eu falei, não tivemos problema com isso, foi bem tranquilo. Agora eu vou falar sobre o nosso passeio sozinho, que foi o City Tour. Foi o único que fizemos sem empresa. Foi o único que a gente fez sem empresa. Então, Vina del Mar, Valparaíso, a gente fez com a Bora pro Chile, que foi um dia inteiro de passeio. Depois do passeio a gente já foi logo no mercado, né, pra comprar nossa janta. Farellones também. Farellones, né, foi o segundo dia que a gente fez também com a Bora pro Chile. E depois foi o City Tour, foram 2 dias de City Tour, né? Porque um dia seria Portilho, como a gente perdeu, a gente acabou fazendo 2 dias ali de City Tour. Fizemos um City Tour um pouco mais enxuto, pra gente conhecer melhor os lugares. E também choveu, né? Então teve um dia ali que a gente não conseguiu aproveitar direito, porque tava chovendo. Então, deixe sempre um dia livre na viagem, porque às vezes pode acontecer de chover. Bom, o nosso City Tour, a gente fez por conta própria. A gente fez Palácio de La Moneda, inclusive vocês conseguem entrar no site do governo e ter acesso aos dias que eles fazem a troca da guarda, porque é dia sim, dia não. Aí tem mês que é dia ímpar, tem mês que é dia par, então vale a pena dar uma olhada. E em junho de 2024, que foi a data que a gente foi dia ímpar. E a gente não conseguiu conciliar com os passeios, acabamos perdendo esse evento, mas assim, vale a pena ir. Aí a gente fez o Palácio e a Igreja Metropolitana de Santiago, Plaza de Armas, que é o Marco Zero, onde tem o letreiro, você consegue tirar várias fotos bem legais. E comemos por lá, né? Já era um pouco tarde. Inclusive, essa troca da guarda, fica atento aos horários também. Se eu não me engano, é 10 horas, mas vale a pena conferir no site. E dentro do palácio, você consegue fazer um passeio guiado de graça. Só que você tem que reservar com bastante tempo de antecedência. Mais ou menos um mês ali antes da viagem. Depois disso, a parte da tarde, a gente fez a Feira de Santa Luzia, que para passar de um lado para o outro você tem que passar embaixo do metrô, não tem como atravessar a rua. E Cerro de Santa Luzia, né? É esse que passa de baixo. A feira é de um lado e o cerro é de outro. Então você passa por baixo, que não dá para passar na rua. E é isso. Aí no dia seguinte a gente fez o Cerro de São Cristóbal, o teleférico, funicular, ele sai do bairro que a gente estava hospedado, então pra gente ficava mais fácil de fazer. E o funicular, em 2024, estava R$22 para poder ir, subir e descer. Então, assim, é barato, não é caro e vale a pena porque você tem uma vista panorâmica da cidade. E lá nesse cerro também tem um zoológico para quem gosta. A gente não curte muito, então a gente acabou não indo. E finalizamos o dia no Sky Costaneira, que tem um valor mais ou menos de R$80 durante a semana e R$90 aos finais de semana. Nós não chegamos a subir porque estava chovendo, então pra gente não ia valer a pena. Agora no final do vídeo a gente vai responder algumas dúvidas que vieram até nós por meio dos nossos seguidores do Instagram. Inclusive, relembrando vocês aí, quem não seguiu... Já siga. Quem não se inscreveu... Se inscreva. Então é isso. E a última coisa que a gente vai dar é algumas dicas extras pra vocês, né? Em relação a Santiago. Então, Santiago é uma cidade grande, não vale a pena ficar dando bobeira. Não coloca sua bolsa dentro do carrinho do supermercado, a gente tem esse costume aqui no Brasil, mas lá você pode ser roubado. Então, sempre segurança atenta lá. Que mais? Questão de aluguel de carro. Uma seguidora perguntou pra mim se valia a pena alugar carro. A gente não alugou. Acredito que
Pra fazer o passeio de Vina Del Mar Valparaíso, você conseguir alugar um carro. Mas assim, ir de boa e voltar. mas é um passeio que vale a pena ir com guia, porque ele vai te explicando a história da cidade, então é muito bacana. Né? Se você não gosta de fazer passeios em grupo, você consegue contratar o privativo e fazer, né, só você e sua família. Então, assim, para esses passeios de cidade, na cidade, vale a pena. Agora, para subir cordilheira, não vale a pena. Não vale a pena. Porque você tem que saber colocar corrente no carro, e aí faz mau trânsito, porque o pessoal não sabe fazer isso e acaba parando e demorando um tempão para fazer isso. Então, não vale a pena. Fora que as estradas lá são muito perigosas, eu acho que vale a pena ir com uma pessoa que já tem mais experiência. Que já conheça. Outra coisa, pessoal, leva roupa de frio. A gente passou frio por subestimar o frio. Porque fala, capital e tal, não tem neve na capital, mas faz muito frio. O gelo traz um vento muito gelado, então se agasalhe. E lembrando vocês que minha coleção de roupas que eu comprei para ir pro Chile na Shopee está lá no link da bio. Já acesse e já compra para ir pronto e preparado e não passar frio. Os restaurantes, né? Os restaurantes as comidas lá são bem caras, principalmente a bebida, uma latinha de coca. R$17. No restaurante que a gente foi lá em Vina Del Mar tava R$17. Então assim, é bem salgado mesmo. E a gente comprou uma água só, né? Uma garrafinha de água, que também foi esse preço, de 500 ml, só pra gente ter água pra levar pros passeios. A gente enchia a garrafinha no Airbnb e levava pros passeios. Outra coisa muito importante, nos restaurantes, peça sempre o menu do dia, porque é o prato mais barato do restaurante. E nunca deixe de pagar os 10%. Eles são um pouco chatos com isso, você tem que pagar. Não é igual aqui no Brasil, que é facultativo. É importante você pagar, pra não ter, né, problemas. Então, essa dica d'água eu já dei. Próximo. Fique pelo menos 4 dias cheios. A gente ficou 4 dias cheios, né? Então, no total mesmo foram 6 dias. Mas a gente chegou de noite, a gente só jantou e foi pro Airbnb. Então, a gente nem contou esse dia. Ficamos 4 dias cheios. E o 6º dia, né? O quinto, que eu considero o 5º dia, foi metade do dia. Então, a gente aproveitou basicamente no aeroporto, na sala VIP. Que, inclusive, muito boa. Tem lá nos destaques Chiles também. Pacific é o nome da sala, né, Caio? Visa Pacific. Isso. A gente entrou pelo nosso cartão Black da Visa Infinity e valeu muito a pena. Acho que foi a melhor sala VIP que a gente já foi, né? A melhor. Tipo assim, claro, a comida é um pouco diferente, mas muitas opções. Valeu a pena. Foi muito bom. E deixa sempre um dia livre. Por quê? Se a gente tivesse deixado um dia livre, a gente talvez não teria perdido quase metade de um dia com chuva. Porque realmente com chuva fica muito complicado de passear lá. A gente ficou no bairro Bela Vista, então tudo que a gente fez, né, todos os passeios que a gente fez ali próximo, que foi o centro, o cerro, são bem perto, então a gente fez tudo a pé. Se você for ficar em Los Condes ou em Providência, você provavelmente vai ter que pegar um metrô ou ir de Uber. O Uber a gente não foi muito recomendado a usar e nem o táxi, parece que eles dão bastante golpes, então fiquem bem atentos quando Principalmente táxi, dá bastante golpe. Então fiquem bem atentos quando vocês forem e evitem usar esse tipo de transporte, né? Ou faça com uma agência, que por mais que você pague caro, você não vai levar um golpe. Ou então você vai de metrô, que também é bem prático. E sobre a cotação, né? Que eu falei pra vocês não trocarem dinheiro aqui no Brasil, porque vai ficar muito caro. Troque o dinheiro na Rua Agostinas. O City Tour vocês conseguem fazer por conta própria, vocês não precisam pagar a agência, a gente mesmo fez por conta própria. Deixamos ali no nosso Instagram também, no post que a gente fez sobre o roteiro pro Chile, os lugares que a gente conheceu. E, gente, só vale muito a pena a viagem para Santiago. A viagem já começa no avião, olhando as montanhas, as cordilheiras, valeu muito a pena. E quem sabe um dia a gente volta pra lá, porque foi uma das melhores viagens que a gente já fez. Então é isso, pessoal, o vídeo do Chile vai ficando por aqui. A gente não trouxe nenhuma gravação do Chile, porque na época, 2024, menos de um ano, a gente não pretendia fazer o canal, mas como a gente ama muito viajar, a gente acabou fazendo o canal e agora a gente tem alguns vídeos no modo do YouTube. Mas a gente vai deixar aqui nesse vídeo alguns vídeos em pé mesmo, pra vocês terem uma noção. Valeu muito, muito a pena ter ido pro Chile, a gente gostou muito da viagem. E para dar uma força pro canal, já deixe seu like, se inscreva e siga a gente no Instagram para acompanhar nossos conteúdos lá. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.